Hoje nós vamos falar sobre hipertensão arterial. Por que ela é tão importante? Por que ela é tão comum? Qual a importância do controle adequado dos níveis da pressão arterial, os níveis pressóricos? Qual a importância de nós utilizarmos os medicamentos adequados? Por que ocorre hipertensão arterial? Tudo isso você vai ver aqui no vídeo de hoje. O meu nome é João Luiz Barbosa e estou aqui para explicar para você. O assunto hipertensão arterial ele é extremamente importante. A maior parte dos casos dos pacientes que vêm aqui no consultório vêm com queixas relacionadas à hipertensão arterial. No Brasil, 1 em cada 4 pessoas tem hipertensão arterial. Isso quando nós avaliamos a população total. Quando nós olhamos apenas os indivíduos acima de 65 anos de idade, mais de 60% têm hipertensão arterial. E o problema da hipertensão arterial é que ela vem associada com inúmeros riscos à saúde. Risco de doença cardíaca, risco de doença cerebrovascular, que é o famoso AVC, risco de arritmias, risco de doença renal crônica, risco de doença dos olhos, a retinopatia. Então a hipertensão arterial tem que ser tratada adequadamente. Mas antes de falarmos de hipertensão arterial, nós temos que falar sobre pressão arterial. Geralmente quando nós falamos de pressão arterial, nós nos deparamos com dois valores. Um valor maior, que é o da pressão arterial máxima ou pressão arterial sistólica, e o valor menor, que é o da pressão arterial diastólica, ou também chamado de pressão valor mínimo. E a pressão arterial considerada como normal é quando a pressão maior, ou seja, a pressão sistólica, está no máximo em 120 mm Hg, o famoso 12, e a pressão diastólica ela está no valor de abaixo de 80 mm Hg, o famoso 8. Mas de onde saiu essa confusão de 120 mm Hg a gente chamar de 12 e de 80 mm Hg a gente chamar de 8? Porque nos aparelhos antigos eles geralmente mostravam as medidas nesse patamar, mostravam 12, mostravam 8 e ali embaixo estava escrito vezes 10. Então, na verdade, a pressão é, de fato, a referência da normalidade quando ela está abaixo de 120 mm por 80 mm. Bom, agora que nós já falamos sobre pressão arterial, nós temos que falar sobre hipertensão arterial. Quando é que a gente considera hipertensão arterial? A hipertensão arterial, o conceito de hipertensão, ele sofreu um ajuste no ano de 2017. Nós tivemos uma nova resolução sobre o que é hipertensão arterial. Antigamente nós utilizávamos o valor de 140 por 90 mm como o limite, ou seja, para o diagnóstico de hipertensão arterial. Hoje em dia nós podemos considerar uma pessoa hipertensa se ela tiver valores de pressão iguais ou superiores a 130 por 80 milímetros de mercúrio de pressão, ou seja, o famoso 13 por 8. Valores iguais ou superiores a estes, a pessoa já pode ser considerada hipertensa. Lembrando que a pessoa não precisa ter os dois valores elevados para ser considerado hipertenso. Uma pessoa com a pressão de 130 por 70, ou seja, 13 por 7, já seria considerado hipertenso porque ele alcançou 130. O inverso também é verdadeiro. Se a pessoa já alcançou o valor considerado hipertensão, com a pressão diastólica, também é considerado hipertenso. E nesse momento eu gostaria de convidar você para compartilhar esse vídeo com um conhecido seu, uma pessoa que seja hipertensa, para que possa ficar mais informado com relação à doença, a importância do tratamento. Tá? O link para o compartilhamento está aqui embaixo. Se você quiser comentar alguma coisa também aqui embaixo, pode comentar que vai ser um prazer em responder. Um outro grande problema da hipertensão arterial é que ela não provoca sintomas. A hipertensão arterial é uma doença assintomática. Então o indivíduo consegue conviver com níveis de pressão elevados e frequentemente não tem sintomas. Muitas vezes a ocorrência de sintoma tem a ver com a velocidade da elevação da pressão arterial. Mas como regra, a hipertensão arterial não causa sintomas. E a questão, a grande dificuldade de não causar sintomas é que isso retarda o diagnóstico. Muitos pacientes sequer sabem que tem hipertensão arterial. Um estudo americano revelou que cerca de 20% dos indivíduos hipertensos simplesmente não sabem que tem hipertensão. Logo, ou seja, não sabem, eles não estão recebendo tratamento adequado. Nessa mesma pesquisa, evidenciou que, mesmo nos pacientes que sabem que tem hipertensão arterial, pouco mais da metade
tem um controle, usam medicamentos e cerca só de 40% tem um controle efetivo da pressão arterial, ou seja, mesmo quem sabe da hipertensão arterial, quem sabe que tem a doença, muitas vezes não consegue fazer o controle adequado através da dieta e dos medicamentos que são prescritos. Bom, já comentei aqui com relação ao valor para a gente fazer o diagnóstico de hipertensão arterial, 130 por 80. Chegou nesse valor, um valor superior, a gente já pode considerar como hipertensão arterial. A hipertensão arterial, ela é multifatorial. Só que cerca de 85% dos pacientes, eles têm hipertensão arterial ser um fator identificado como causador, que nós chamamos de hipertensão arterial essencial ou hipertensão arterial primária. Os outros pacientes, os outros 15%, geralmente têm uma hipertensão que nós chamamos de hipertensão arterial secundária e ela se deve a alguma doença que está provocando a hipertensão arterial. Nesses casos, controlando a doença de base, a gente consegue melhorar e reduzir os níveis pressóricos. E como é que é feito o diagnóstico da hipertensão arterial? O diagnóstico da hipertensão arterial é feito através da medida da pressão arterial. Essa medida pode ser feita em casa, pode ser feita no consultório médico, pode ser feita através de um exame chamado MAPA 24 horas. A medida mais corriqueira, o diagnóstico geralmente é feito com as medidas no consultório. O médico ele deve examinar o paciente. O ideal é que essa medida não ocorra no início da consulta, onde o paciente vai estar um pouco mais tenso, que essa medida seja feita no final da consulta, ou no meio para o final da consulta, e que o paciente esteja um pouco mais tranquilo, que ele esteja relaxado, que ele esteja sentado na cadeira, encostado na cadeira, sem estar com as pernas cruzadas. E o médico deve medir essa pressão na primeira consulta e nas consultas subsequentes. O diagnóstico de hipertensão arterial dificilmente ele é feito na primeira consulta, a não ser que os níveis de pressão arterial estejam em valores muito altos, da ordem de 180 milímetros de mercúrio, 200 milímetros de mercúrio. Via de regra, o paciente, mesmo estando hipertenso na primeira consulta, o médico ele tem que repetir essa medida no outro momento para fazer o diagnóstico de hipertensão arterial. Bom, comentei ainda há pouco que o diagnóstico também pode ser feito através do exame do MAPA. O MAPA ele é um exame muito valioso porque ele ajuda a identificar os pacientes que têm uma discordância dos valores de pressão arterial. Eventualmente, tem uma pressão arterial até normal em casa, mas no consultório, pelo fato de estar tenso, ansioso, a medida da pressão arterial pode estar mais alta. Esse é o fenômeno do jaleco branco. O paciente só de ver o profissional da área de saúde, ele fica tenso e a pressão sobe um pouco. Então o MAPA ele ajuda a esclarecer, já que ele vai fazer as medidas em casa, com intervalos entre 15 e 20 minutos. Então ao longo de um dia ele vai ter 60, 80 medidas de pressão arterial, então isso ameniza o efeito de qualquer tipo de tensão. Bom, outros exames podem ser utilizados para auxiliar na condução do caso do paciente, mas eles não são diagnósticos para hipertensão arterial. Todo paciente hipertenso tem que ter um acompanhamento, pelo menos com um eletrocardiograma, de preferência a cada 6 meses, e um ecocardiograma, provavelmente a cada ano. Porque a hipertensão arterial sobrecarrega o músculo cardíaco, ou seja, o coração tem que trabalhar com mais força, e isso gera alterações fisiológicas e até morfológicas, ou seja, o coração fica alterado e fica mais musculoso, o que não é bom para o coração. Então ele trabalha com uma carga maior e essas alterações no coração são detectáveis pelo eletrocardiograma e principalmente pelo ecocardiograma. E como é que a gente combate a hipertensão? O método mais eficaz para combater a hipertensão é ter um estilo de vida saudável. Controlar a alimentação. Controlar a alimentação tem duas vertentes, o controle do sal e o controle das calorias. Então, controlando o sal, ele consegue uma redução rápida da pressão arterial. E controlando as calorias, a pessoa vai diminuir o seu peso e isso vai contribuir ainda mais para o controle da pressão arterial. Outros fatores também podem contribuir. Interrupção do tabagismo, ou seja, ter que parar de fumar, tá? Porque o cigarro a gente sabe que ele agrava o dano ao sistema cardiovascular e pode piorar a hipertensão arterial. E existe também tratamento medicamentoso para aqueles pacientes que não responderam adequadamente às medidas clínicas, então ele vai receber o tratamento medicamentoso. Vai ser com diurético, vai ser com vasodilatador direto, vai ser com inibidores da ECA, vai ser com inibidores do receptor da angiotensina. Tem várias classes de medicamentos que nós vamos comentar aqui no próximo vídeo. Se você assistiu o vídeo até aqui, então eu gostaria de agradecer pela sua presença aqui no canal. Lembre-se de compartilhar esse vídeo para aquela pessoa hipertensa que você conhece. Eu acho que vai ajudar no esclarecimento. E qualquer dúvida, sugestão, escreva aqui embaixo nos comentários. Até breve!
Seja bem-vindo ao canal do Dr. João Luiz Barbosa. Se você gostou deste vídeo, lembre-se de compartilhar com outras pessoas e dar o seu joinha. Não se esqueça de se inscrever para receber novos vídeos assim que eles forem lançados. Até breve!